É bem interessante. A Márcia até comentou aqui da bipolaridade, Márcia. Eu acho que assim, independente do. Também faz sentido, tá? Principalmente se a gente for pensar em um padrão de mania em que o paciente ele exige muito dele, ou até mesmo quando ele está em baixa, que ele queria estar dando conta de coisas que ele não está dando. Então, isso pode levar ele sim a um esgotamento, essas oscilações aí, não repentinas, né? Porque tem um processo na bipolaridade, mas que realmente pode levar a esse padrão, né? Então eu vou nomear com vocês aqui, eu vou compartilhar brevemente, aí a doutora pode intervir, a Márcia pode escrever as dúvidas que na segunda meia hora a gente já vai estar tirando, tá? É um paciente que apresenta essas características, né? Então, o que que nós temos que considerar? Como a doutora mesmo frisou, como é muito similar a outras questões, nós devemos tomar um pouquinho de cuidado e dizer assim para o paciente, pô, você está com burnout, você está com... Você tá... Não, calma, né? Esse papel, volto a frisar e sempre vou levantar essa bandeira, ele é do médico, né? Ele é do psiquiatra. E isso é importante porque nós temos outras coisas para nos preocupar. Aqui no curso, nós, nós deixamos bem claro qual que é o papel seu como terapeuta. Não é tirar de você essa função, é realmente dar para você a função que é necessária para você conduzir um processo terapêutico, né? Esse paciente, quando ele chega para a gente, ele vai chegar, como a doutora mesmo falou, com uma queixa relacionada muito a essas consequências, né? Então, todos os pontos que eu disse aí, que podem envolver fisiologia, né, como pode ser alteração na pressão arterial, né, é, pode ser com dor de cabeça, e depois ele passar por um processo de queixa em que ele vai primeiro avaliar essas causas fisiológicas, vamos assim dizer, né, causas fisiológicas, aí depois de revirar o paciente, o que que acontece? Eles encaminham para a causa emocional, né? Começam a considerar essa causa emocional, que é onde a gente tem que começar a olhar. E o que que é essa causa emocional, né? Nós que trabalhamos com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, nós vamos lá e vamos desenvolver o entendimento a partir do quê? Do iceberg cultural. Você vai desenvolver o que esse paciente ele apresenta através da história dele, né? Então, o que que essa história desse paciente, né? O que que essa história de desenvolvimento deles, né? Faz com que ele desenvolva, por exemplo, desculpa a redundância, a ideia, eu vou usar até o termo que está aqui, né? Vou usar até, vou usar o termo que está descrito aqui como, deixa eu pegar, sentimento de derrota e desesperança, sentimento de fracasso e insegurança, né? Então, a gente tem uma crença disfuncional que pode estar vinculada a esse padrão. Então, vamos supor, tá? Eu vou me basear em um paciente que, inclusive, eu já tive, né, o contato com ele. Esse paciente, ele trazia características de vivências, por exemplo, histórica, em que ele tinha um padrão de rigidez, mas a rigidez ela era para esconder o quê? A crença central negativa. Qual que era a crença central? Eu sou incompetente, tá? Essa crença está ligada ao desamparo, relacionado às qualidades, né, às habilidades que ele então ali entendia não ter. Então, de tanto repetir vivências, ele assimilou, né, em várias circunstâncias da vida, né, em que ele era incompetente, né? Isso era reforçado dentro da história dele. E isso desenvolveu, então, a crença central negativa, em especial essa crença de que eu sou incompetente. O que que é importante da gente frisar? Quando esse paciente ele tem esse padrão histórico, ele faz o quê? Ele procura, então, uma estratégia compensatória. Qual que é a estratégia compensatória desse paciente, né? Estratégia colocar para não ocupar tanto, estratégia compensatória, ou melhor, comportamento de segurança, tá? O que que esse paciente ele tem de segurança? Como ele se sente inconscientemente incompetente, a estratégia de segurança dele, então, é rigidez. Para quê? Para evitar o erro. Então, esse paciente ele é mega rígido com ele.
Então, se ele marca um compromisso com, por exemplo, no trabalho, e ele tem que fazer uma apresentação no trabalho, tá? Então, situação, apresentação no trabalho, tá? Apresentação. Esse paciente, qualquer paciente normal, ou que já estaria ali vivenciando algumas circunstâncias, ele se prepararia para isso num dia, ele levaria em consideração outros aspectos, ele conseguiria ter ali um equilíbrio. Esse paciente não. Ele começa, então, quando ele já foi selecionado para dar essa palestra, essa apresentação, ele já começa, então, a se perguntar, a se preocupar. Isso já começa a influenciar no lado emocional, na fisiologia dele. Então, ele não consegue ter uma rotina a mais. A partir desse compromisso assumido, ele já não consegue ter um lazer, ele já não consegue ficar tranquilo, ele já não consegue aproveitar o final de semana, mesmo que ele tenha 10 dias para fazer essa apresentação, como aconteceu já com esse paciente. Não, ele precisa então se preparar antes, né? No dia da apresentação, ele vai chegar com 2 horas de antecedência, abrindo mão talvez de uma alimentação mais coerente, de um descanso. Ele vai se enrijecer mais. Para quê? Porque se essa apresentação que vai lá, bate nessa crença disfuncional, deixa eu mudar a cor aqui para ficar um pouquinho mais didático, tá? Essa apresentação, ela vai lá, aciona. Vou tirar aqui, peraí, mudando a cor. Aciona essa crença de que ele é incompetente, o pensamento dele Qual que é o pensamento dele? Será que vou dar conta? Tá? Então ele vem e começa a pensar, será que vou dar conta? Isso gera ansiedade nele, como emoção, ansiedade. E o padrão comportamental dele qual que é? É essa rigidez, comportamento. Então, interno taquicardia, sudorese, entende? Ele começa a se pressionar logo quando recebeu a notícia, certo? Então, ele tem um comportamento. Vou colocar um Czinho aqui, só de comportamento. Interno e externo. O interno seria essas reações fisiológicas e o externo seria realmente essa pressão, esse já começar a pensar na palestra, mesmo daqui 10 dias, esse perder a conexão com o momento presente.